Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu canal Tratando de Estética com Gabi Toller. Gente, agora o canal está com uma temporada de vídeos chamado Gabi Toller Responde. É isso mesmo. Dentre as inúmeras perguntas que eu recebo dia a dia aí nas minhas redes sociais, tanto das minhas seguidoras, alunas, clientes, colegas e até amigas e parceiras, eu vou estar aqui no YouTube uma vez por semana respondendo aí essas dúvidas sobre cosméticos, tratamentos de eletroterapia, aromaterapia, técnicas manuais e muito mais. Bom, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto muito procurado aqui no canal por vocês. Eu vim aqui responder para vocês algumas dúvidas sobre a função do ultrassom. Isso mesmo, eu recebi algumas perguntas sobre ultrassom e vou responder aqui para vocês, porque são dúvidas recorrentes e também muito importantes para serem entendidas antes de você trabalhar com ultrassom, ok? Então, bora lá começar a responder a primeira pergunta? Antes disso, eu só vou pedir uma coisinha para você, que se você não for inscrita no canal, já se inscreve, já deixa o seu like se você gostar desse vídeo e também deixa a sua dúvida, se você ainda tem alguma dúvida sobre o ultrassom, ok? Bom, vamos lá então para a primeira pergunta. A primeira pergunta é a seguinte: Gabi, qual realmente o conceito do ultrassom? Eu já uso ultrassom lá na minha clínica, mas eu não tenho muito conhecimento da aula teórica. Bom, então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre a teoria desse equipamento aqui, gente. Ultrassom é um nome que se dá às ondas sonoras, que as frequências desses sons vão ultrapassar 20.000 Hz. Nós, como seres humanos, nós não somos capazes de escutar essa frequência dessas ondas. Então eu coloquei uma imagem aqui, olha, para vocês entenderem melhor sobre esse tipo de frequência, ok? Então o ultrassom, ele é uma forma de onda mecânica que é gerada, gente, por um transdutor. Esse transdutor, ele converte uma energia elétrica, que vem da tomada, em uma energia mecânica. Essa transformação de energia, gente, ela vai acontecer quando o ultrassom, ele recebe a eletricidade e ele vai transformar, então, essa eletricidade em oscilações elétricas de alta frequência. Essa energia, ela vai ser enviada para esse cabeçote aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Dentro desse cabeçote tem um cristal chamado piezoelétrico. Gabi, o que significa piezoelétrico? Gente, piezoelétricos são cristais que vão produzir uma carga elétrica por conta de um estresse mecânico, né, que está aqui, ó, na superfície. Esses cristais, eles vão gerando uma corrente elétrica pela resposta dessa pressão mecânica que ele vai recebendo. Quando esse sensor aqui, ele vai receber um sinal de excitação, ele vai se deformar, ele vai se oscilar durante um tempo e depois ele volta a ficar parado. Como vocês vão ver agora aqui nesse cabeçote, ok? Então, olha só, ele tá paradinho, certo? Eu vou ligar aqui o equipamento. Ó, eu vou colocar, gente, um pouquinho de água aqui, ó, para vocês verem, ó. Vocês estão conseguindo ver a oscilação, ó? Vou colocar bem pertinho aqui. Vou fazer com o pequenininho também para vocês verem melhor. Isso. Ó. Ó, ele sai até fumacinha. Bom, e aproveitando, né, existem dois tipos de cabeçote, esse daqui é para o corpo e esse daqui é para o rosto, ó como ele é menorzinho, estão vendo? O meu equipamento, ele tem uma área menor, uma área pequena, mas existem vários ultrassons aí com área bem maior, certo? Bom, então só repetindo, ó, esses sensores aqui, eles recebem essa excitação, se deformam, oscilam durante um tempo, depois eles voltam a ficar paradinho, ok? Façam o teste com o ultrassom de vocês. Gente, toda essa energia do ultrassom, ela vai ultrapassar a pele e ela vai transmitir para os tecidos essas vibrações moleculares. Então, essas vibrações, elas vão gerar dois tipos de efeitos.
efeitos térmicos e não térmicos nos nossos tecidos. Bom, esses aparelhos, eles são bastante utilizados, tanto na estética como também na fisioterapia, mas existem bastante diferenças na hora de trabalhar com ele, ok? Por exemplo, nos tecidos moles, a gente trabalha o quê? Uma energia de forma longitudinal, o aparelho trabalha assim. Já nos ossos, é trabalhado de uma maneira transversal. E eu coloquei outra imagem aqui para vocês entenderem o que é isso, ok? Bom, vamos lá para a segunda pergunta? A segunda pergunta é a seguinte. Gabi, qual que é a diferença, então, do ultrassom usado na estética e na fisioterapia? O equipamento é o mesmo? O cabeçote é o mesmo? Gente, olha só. Tanto o equipamento como também o cabeçote, eles são os mesmos. O que vai mudar nesse caso? A modalidade. Você que tem que mudar no seu equipamento. Então, isso significa que a gente muda o parâmetro do aparelho em frequências diferentes, ou de 3 MHz ou de 1 MHz. Então, em alguns aparelhos ainda vem a frequência de 5 MHz. E essas frequências, elas estão diretamente vinculadas com a profundidade e com o objetivo do que você quer tratar. O ultrassom de 1 MHz, por exemplo, ele vai atingir os tecidos mais profundos, a média de 5 centímetros de profundidade. Enquanto de 3 MHz, ele é mais superficial, a profundidade é de até 2 centímetros. E o de 5 MHz, gente, é mais superficial ainda, ok? Então, na fisioterapia, usado de 1 MHz a sua frequência. Bom, uma outra dúvida que as meninas têm. Gabi, eu vou trabalhar quanto tempo esse ultrassom para eu ter um bom resultado de tratamento? Gente, para responder essa pergunta, a gente precisa se lembrar de algumas questões muito importantes no ultrassom. Essas ondas ultrassônicas, elas podem ser aplicadas tanto de forma contínua como pulsada, ok? Isso você também vai escolher na mobilidade, no parâmetro do seu aparelho. A função contínua, ela tem um efeito térmico dominante e a pulsada, ela tem um efeito atérmico, ok? E além disso, gente, é possível a gente selecionar no aparelho a intensidade que a gente deseja, que vai mudar aí de acordo da natureza do seu tratamento, seja ele na fisioterapia ou seja ele na estética, ok? Lembrando que a frequência da físio é de 1 MHz e na estética é de 3 MHz. Então, quanto maior a frequência desse aparelho, maior é a absorção, mas o poder de penetração diminui. Então, é muito mais efetivo trabalhar nos tecidos superficiais. O ultrassom de 3, por exemplo, ele tem frequências o quê? Altas, que são absorvidas mais intensamente. Então, ele deve ser trabalhado para tecidos superficiais, aquele, né, no máximo aí de 2 centímetros. E além disso, a frequência também é absorvida muito mais rapidamente, essa frequência de 3 é muito mais absorvida do que o de 1 MHz, que faz com que o pico de aquecimento ele seja alcançado de uma forma muito mais rápida. Então, vamos lembrar o seguinte: o ultrassom de 3 MHz, ele aquece o músculo da pessoa até 3 vezes mais rápido do que o de 1. Então, se você usa a mesma intensidade no aparelho de ultrassom, é necessário de 3 a 4 minutos para você atingir o nível terapêutico de aquecimento, com ultrassom de 3 e 10 minutos para você atingir o ultrassom de 1. Não se esqueça dessa observação porque ela é muito importante, ok? Bom, o uso do ultrassom de 3 MHz ele é indicado principalmente para quê? Para procedimentos estéticos. Então, a gente vai utilizar para gordura, a gente vai utilizar para celulite, que é chamado de FEG. Nós vamos trabalhar também no pós-operatório de lipoaspiração, de abdominoplastia e também nos tratamentos de fibrose. E existe, gente, muitas indicações também para o uso fisioterapêutico para frequência de 1 MHz. Quais são, né, esses tratamentos? Os processos inflamatórios agudos e crônicos, algumas distensões e luxações, algumas fraturas e contraturas, espasmos também é trabalhado, né, o muscular,
traumatismos de articulações, traumatismos de músculos, alguns reparos de lesões, cicatrização de feridas e outras questões mais. Esses efeitos térmicos, gente, eles surgem por conta das fricções das ondas, como eu já falei aqui para vocês. E o aumento dessa temperatura no local vai depender dessa frequência, da duração do pulso e da intensidade, ok? Vai depender desses 3 fatores. Esses efeitos térmicos, eles vão acontecer mais ou menos entre a temperatura de 40 a 45 graus por no mínimo 5 minutos. Então, eles vão aumentar a circulação sanguínea local, eles vão fazer uma despolarização das fibras nervosas ascendentes, eles vão aumentar a excitabilidade desse tecido, que está rico em colágeno, ele vai reduzir os espasmos musculares, também vai aliviar a dor, por exemplo, em processos inflamatórios. Então, gente, é muito interessante trabalhar com ultrassom nesses casos. Os efeitos mecânicos, eles vão surgir a partir de aplicação de baixos níveis de calor no interior das suas células. Então, vai trabalhar massagem, estimulação de regeneração tecidual, que é o efeito pulsado, reparo de tecido ósseo, do tecido mole e também do fluxo sanguíneo. E também o efeito mecânico, que é o pulsado, vai trabalhar a produção de proteínas. Então, gente, existem várias indicações aí, tanto para o uso térmico como para o uso atérmico. Bom, e o tempo dessa frequência, né? O tempo dessa frequência de indicação, respondendo aí a pergunta da aluna, vai ser calculado na área que a gente vai trabalhar e vai ser dividido o quê? Pela era desse cabeçote. Gente, a área da radiação do cabeçote, ela corresponde à área do cristal, aonde emite essas ondas sonoras que a gente já falou no início desse vídeo. Mas essa área, ela se chama era, que na verdade é a área efetiva da radiação. Lembre-se que a era ela vai ser sempre menor que a área geométrica desse cabeçote. Então, para a gente usar corretamente isso, a gente vai colocar uma camada de gel condutor, né, nessa área para a gente trabalhar no corpo dessa cliente. Vamos acoplar esse cabeçote com movimentos lentos, circulatórios ou em forma de 8. E para a gente saber o tempo, a gente vai usar o quê? Uma fita métrica e mensurar a largura e o comprimento desse local que vai ser trabalhado. E aí a gente vai multiplicar esse número e calcular, então, esse comprimento, ok, da área, dividido pela área do equipamento. Se a área do meu cabeçote, por exemplo, é de 4 centímetros quadrados, existe uma variação em cada aparelho, em cada marca. Existe uma variação. Tem cabeçote que é bem maior. Tem cabeçote que é desse tamanho, que é o padrão. Então, a gente vai ter sempre que calcular a área pela área e, dependendo do cabeçote, vai aumentar ou diminuir esse tempo. Bom, existem algumas contraindicações para o uso do ultrassom. Gravidez, áreas de tromboflebite, sistema nervoso central, globo ocular, gônadas, áreas de infecção aguda, áreas tratadas pela radioterapia, áreas pré-operatórias, presença de tumores malignos, estados febris também, ou áreas com perda de sensibilidade, gente. Então, existem essas contraindicações. Lembre-se, você precisa fazer uma ficha de anamnese e conversar com o seu cliente, com o seu paciente, antes de trabalhar com ultrassom, ok? Então, eu espero que você tenha gostado desse assunto do ultrassom, que é um aparelho simples, um aparelho aí clássico, antigo, usado tanto na fisioterapia como na estética, em vários tratamentos, mas que dá muito resultado. E se você gostou desse vídeo, então deixe o seu joinha, já se inscreva no canal, deixe o seu comentário se você ficou ainda com alguma dúvida, para eu responder aí para você, certo? Por que é importante se inscrever no canal, ativar o vídeo, ativar o sino? Para você receber aí as próximas notificações quando houver uma nova gravação. Isso vai ajudar também muito o YouTube a se lembrar que este vídeo é relevante para outras pessoas. E se você gosta de informações sobre estética, sobre cosmetologia,
Gente, eu tenho outras redes sociais além do YouTube, que é o Instagram, @GabiTuller, e também o Facebook, Tratando de Estética com Gabi Tuller. E eu tenho os meus e-books também, que alguns são gratuitos, você pode baixar para ler no seu celular, no seu computador. Que é tipos de pele, verdades e mitos que você precisa saber, cuidados in out, cosmecêuticos e nutricosméticos a favor da beleza, e outros e-books também, como drenagem linfática, pós-operatório corporal e etc. E qualquer dúvida que você tenha, gente, sobre os meus cursos online, não sabe como baixar os meus e-books, veja aqui na descrição abaixo. Aqui você encontra todas as informações necessárias, tanto para me seguir nas redes sociais, como também para baixar esses e-books. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo!